Isso, agora iniciei aqui. Vou estar conversando aqui com o pastor Antônio. Pastor Antônio, que é psicanalista, e ele vai estar falando sobre uma, um livro aqui que está nas minhas mãos aqui. A gente só vai fazer um tópico rápido, porque, igual eu falei para o pastor, né? Para mim vai ser um pouco difícil, porque tá sem retorno, não, tá sem fundo aqui, não tem aquela musiquinha, tá igual um podcast. E para mim, primeira vez que eu tô fazendo desse formato aqui, desse jeito, em virtude do computador aqui ter dado uma naufragada aqui, mas a gente vai arrumar. Eu creio que hoje, amanhã já vai estar tudo ok. O título do livro aqui, que a gente vai estar, o pastor vai estar adentrando, falando um pouquinho sobre o livro, e depois, em outras oportunidades, eu creio que semana que vem, o pastor vai estar vindo aqui melhor para estar pontuando mais a respeito do livro, a respeito sobre o trabalho de psicanalista também. O título do livro é Estudo das Igrejas do Apocalipse. Vamos dar um bom dia para o pastor? Bom dia, pastor. Bom dia, amigos, irmãos, ouvintes. Bom dia a vocês que estão aí na escuta. E bom dia, meu irmão. Um prazer rever. Já tem mais de 2 anos que a gente não se via, né? Estamos aí. Então, vamos falar, o que o senhor quer começar, pastor? O que a gente começa aí a respeito desse livro aí? Esse livro está saindo do forno agora, não é agora, né? Bem dizer, já faz um tempinho, né, pastor? Isso, querido, já tem uns 6, 7, 8 meses, na verdade. Oito. Lançou em janeiro esse livro. É um sonho. Como que surgiu esse desejo, esse sonho aí no coração do Esse senhor? material surgiu a partir de uma exegese que foi feita, que eu elaborei para dar aula, né, na área de escatologia, Velho Testamento. E eu percebi que nos materiais nos materiais que a gente buscava fazer pesquisa para preparar as aulas, eu percebia que havia uma falta de um texto mais contemporâneo a respeito do assunto, né, a respeito do assunto do Apocalipse em si, que é um texto que, para muita gente, Apocalipse acaba sendo muito, muito esquisito até de interpretar, de entender. Então, tem pessoas que desistem até de ler Apocalipse. E eu desafio você a ler, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a ler esse livro, e eu acredito que certamente você vai entender, porque ele não está muito prolixo, porém, ele está de maneira que você consegue entender exatamente o que o texto do Apocalipse está querendo dizer. Que essa é a intenção. Não ser muito extenso, porém não deixar de ser necessário naquilo que de fato julga-se necessário para que haja um aprendizado correto e uma interpretação correta do texto. Por isso, o título dele é Estudo das Igrejas do Apocalipse. Por quê? Entendendo as igrejas, nós vamos entender o restante do texto de Apocalipse, para começar, né? E por isso eu dei esse título a esse livro. É um sonho aí de 5, 6 anos, e sonho esse que o Senhor Deus permitiu que agora esse começo de ano tornasse realidade. Esse livro, o senhor começou a escrever ele faz quanto tempo, pastor? Demorou muito? Como que foi? Ao todo, em torno de uns 5 anos, pelo fato de que, como era uma apostila, a gente de estudo, a gente ia elaborando, aumentando, fazendo pesquisas novas e aumentando algum conteúdo. E ainda assim ele foi bem resumido, porque eu visei, a partir do momento que eu analisei, e a gente percebe isso no nosso contexto, as pessoas não gostam de ler livros muito grossos, né, com muitas páginas. Você pode ver que uma pessoa pega um livro e já olha quantas páginas ele tem, né? E eu procurei trabalhar ele de forma mais resumidamente possível, de forma que a pessoa, quando olhar, não tenha tanta preguiça de se deparar com o texto. E que ao começar, certamente vai ter um desfecho legal, porque a pessoa vai gostar do assunto, né? O assunto vai estar bem, bem específico. Nós temos aqui... Mostra para quem vai, você que está nos ouvindo pela rádio agora, a rádio, na verdade, enquanto estiver arrumando aí hoje ou amanhã, não vai ficar fora do ar, como não está, né? Fica no Auto DJ. Mas agora nós estamos aqui gravando e ao vivo aqui na rádio também.
E você que está nos vendo aí pelo YouTube, que depois a gente está gravando, vai estar colocando aí nas nossas redes sociais, no canal no YouTube. Mostra aí a capa do livro aí pros irmãos aí, pros amigos aí. Aqui, pastor, aqui, ó. Esse aqui, ó. Você encontra Isso. no Mercado Livre já também, está disponível no Mercado A Livre e editora. a editora Viseu. Está disponível em algumas plataformas aí. Maravilha. Então vamos pontuar algumas coisas já então, pastor, falando sobre esse estudo aí, esse livro do senhor. O que o senhor Isso. quer começar aí? Então, querido, eu quero abordar hoje as 7 igrejas especificamente e muito rapidamente entender com vocês cada aspecto dela, o que que ela significa, por que que elas estão ali, mas quero me ater a Laodiceia, né? Que Laodiceia tem a ver conosco. Mas eu não posso deixar também de pontuar aqui o sumário dele, a quantidade de capítulos. Na verdade, são 16 capítulos, né? E tem uns assuntos, para quem gosta de escatologia, muito interessante. Por exemplo, depois do resumo sobre as igrejas, nós temos aí uma síntese escatológica, provas bíblicas do arrebatamento, a grande tribulação, parte um, a selagem dos servos de Deus, que é aquela questão dos 144 mil, quem são, por que são, a trombeta, o primeiro anjo, a grande tribulação, parte 2, ela tem 2 períodos, né? A arca, o julgamento da grande prostituta, o reino milenal e o grande julgamento, né? E nessa questão da grande prostituta, eu acredito que ao caminhar, conforme a gente for conversando mais para frente, em outros encontros, eu acredito que a grande maioria vai se surpreender de quem de fato o texto está falando, né? Mas vamos nos ater aqui a princípio às igrejas, né? As igrejas do Apocalipse. E essa primeira igreja que nós temos aqui, que está na sequência lá, é a de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela tem uma compreensão histórica de aproximadamente de 33 a 100 depois de Cristo. Profeticamente ela cobre esse período, ok? Cobre exatamente esse período. Éfeso, o nome Éfeso significa relaxar, soltar. Significa exatamente tudo o que ela fez. Ela foi muito firme no início, né? Na questão do primeiro amor, do comprometimento com Deus, mas aos poucos, com o crescimento, com a evolução, ela foi perdendo o vínculo com o primeiro amor. Tanto é que é uma das exortações que o Senhor Deus faz a ela, né? Que voltasse ao primeiro amor. É como um casamento, né? Eu sempre faço essa comparação. Quando o casamento ele perde o encanto, perde aquela alegria de estar junto, perde aquele prazer de estar junto, ele fica só o ritual. Éfeso estava só nos rituais. E o Senhor exorta então a eles a voltar ao primeiro amor. Então eles têm como significado relaxar, soltar. Eles se relaxaram na questão do primeiro amor e profeticamente compreende aí entre 33 e 100 depois de Cristo. O que a gente tem que perceber é que cada igreja citada no Apocalipse, ela compreende um período histórico. Ela não está ali só por meramente estar. Ela tem uma compreensão de profecia a nível de história. Então ela cobre um período da história, né? Essa aqui cobre de 33 a 100 depois do Cristo, ok? Em seguida vem Esmirna, que eu acho uma igreja muito interessante, tem algumas coisas nela muito interessante que me chama bastante atenção. E Esmirna já cobre aí de 100 até 312 depois do Cristo, né? Esmirna tem como significado mirra esmagada. O significado da palavra Esmirna quer dizer mirra esmagada. E esse nome, esse significado, ele também não está aí à toa. Esmirna foi uma das igrejas que mais sofreu no período histórico, nesse período histórico dela. Se você percebe, de 100 até 312, 313 depois de Cristo, foi exatamente quando culminou com Constantino, né? Aquele imperador que fez algumas desgraças aí com o povo cristão. E nós sabemos, quem leu a história sabe o que de fato aconteceu. E aqui
no versículo 10, Deus revela até o tempo da sua tribulação. Esmirna teve um período de tribulação, mas esse período não é da igreja Esmirna lá na Ásia Menor. Era uma profecia do que ia acontecer ao longo desses anos, tá? Desses anos que estenderia-se de 100 a 312 depois de Cristo. Que é exatamente, olha, o texto de Apocalipse, no versículo 10, fala de 10 dias de tribulação que elas passariam. Esses 10 dias, na verdade, está falando, citando 10 imperadores que perseguiram essa igreja por esse período, ok? Nesse período, o primeiro deles foi Nero, nós sabemos a história de Nero, que foi até 68 depois de Cristo. A segunda perseguição se deu de 81 a 96 com Domiciano, a terceira com um sujeito chamado Trajano, quem comprar o livro aí vai dar uma olhadinha melhor. A quarta perseguição ocorreu com o reinado de Marco Aurélio, né? A quinta perseguição foi com um sujeito chamado Severo, que deu de 202 a 211. O sexto perseguidor foi Máximo, de 235 a 237. O sétimo perseguidor foi Décio. O oitavo foi Valeriano. O nono foi Diocleciano. E o último, durante o período das igrejas subterrâneas, deixa eu só achar o nome do cidadão aqui, que é meio difícil de elaborar o nome do cara. O fato é que esse versículo está apontando para 10 períodos de perseguição, onde a igreja sofreu grande prensa, grande tribulação por conta do evangelho. Então, Esmirna, se você olhar, Esmirna não tem uma correção, o Senhor não a corrige, porque por conta da tribulação ela permaneceu firme no primeiro amor e zelando pelo evangelho, né? Mesmo em meio a essas perseguições. E o último perseguidor, ele foi exatamente aquele que fez com que as igrejas fossem para as tumbas. Você vai olhar na história, você vai ver que tem um período que a igreja, os cristãos se reuniam dentro de tumbas, né? Talvez não fosse o lugar mais cheiroso, o lugar mais adequado, com a ventilação mais adequada, mas era o lugar que eles tinham alegria em se reunir para estar na presença do Pai, mesmo sob perseguição. E aí cabe a nós uma reflexão a respeito do nosso dia a dia. Nós, como igreja hoje, nós temos tanta liberdade, nós temos o livre acesso de ir e vir, né? Estamos ainda no Estado Democrático de Direito, onde a gente pode ir e vir, onde a gente pode expressar a nossa opinião, pode falar do Cristo, a gente pode vivenciar o Cristo. E parece-me que necessariamente é preciso passar por um aperto para poder, de fato, alguns guardarem o verdadeiro amor, guardar o verdadeiro comprometimento com o Evangelho e com o Cristo e se relacionar com Ele por meio desse Evangelho. E é uma crítica que eu faço diante do que eu vejo a nível de Evangelho no Brasil, né? Isso me preocupa muito, porque nós temos a liberdade, mas ao fato de termos a liberdade, nós estamos parecendo os Gálatas, né? Usando a liberdade muitas vezes para libertinagem. E acredito que nós estamos indo na contramão da proposta do Evangelho, né? Então, Esmirna significa isso, mirra esmagada pelo fato do que ela significa a nível de história. Ela sofreu muito, foi uma igreja que sofreu muito, a igreja que passou por grande tribulação mesmo. E depois a igreja de Pérgamo, né? Capítulo 3 de Apocalipse, 2, do 12 ao 17, é a igreja de Pérgamo. Pérgamo tem como interpretação profética, ela compreende de 312 até 590 depois do Cristo, tá? Pérgamo significa casamento. Pérgamo significa casamento. Por quê? Se você percebe, de 312, 313 para frente, e especificamente 313, houve uma proposta do Constantino, aquele imperador da época, que perseguia a igreja. Chegou um ponto que a mãe dele se converte, aí ele diz, espera aí, não vou matar os cristãos, porque, poxa, minha mãe agora é cristã, então eu vou criar um subterfúgio para que essas pessoas sejam amparadas pelo Estado, né? Pelo império. E aí ele abre um leque, Deus de alguma forma usa esse cidadão até para dar um refrigério para os cristãos naquela época. Porém, entretanto, esse afrouxar,
esse parar com a perseguição não foi tão bom assim, porque ele usou disso politicamente, né? Então, a palavra Pérgamo significa casamento exatamente por isso, porque foi bem aí onde a igreja teve aquela ligação estreita com o Estado, né? Com o Império. E isso não foi bom. Nós sabemos que hoje nós vivemos o Estado laico exatamente por isso, porque igreja e Estado não foi uma boa coisa, né? Se a gente olha na história, a gente vê que não foi legal. Depois a igreja de Tiatira, que também na Ásia Menor, Apocalipse 2, 18 a 29, descreve aí algumas coisas. Temos como repreensão a igreja de Tiatira. Ela está se referindo à mulher, a mulher de Tiatira, que vivia de ler sorte e entrou no meio da igreja para participar de tais obras. Ok. A repreensão é que Tiatira estava se envolvendo com esse tipo de atitudes, né, dentro da igreja. O culto que Jezabel propôs para Israel naquele período no Reino do Norte, o mesmo tipo de espírito que agiu com Balaão e etc. E tal. Então Tiatira estava se envolvendo com essas coisas. A exortação, a repreensão foi para que mudasse, né? E existe uma exortação, ela exorta a não se comprometer com a fé xamanista, mas firmar nas escrituras. O que isso quer dizer? Fé xamanista é exatamente aquilo de começar a ver coisas, né? A igreja que começa a ver coisas, às vezes, onde não tem. E o texto bíblico chama a atenção bastante para isso. Então, eu sugiro que a gente leia bastante, entenda bem isso, para a gente não cair nessas ciladas xamânicas, né? Dentro do evangelho, dentro da igreja. E não se assuste, mas tem muito, tá? Tem muito disso. Então, eu acredito que o Senhor Deus fala, sim. Eu acredito que o Senhor Deus vai usar um vaso dele para falar contigo, falar comigo, sim. Isso é possível. Mas para que isso aconteça, em primeiro momento, é preciso entender que eu tenho que estar necessariamente em um estado de inércia ou talvez de rebeldia naquele dado assunto, para que ele use um terceiro para falar comigo, uma vez que ele habita em mim. Ok? Como eu falei esses dias, poxa, o rapaz chegou e falou para mim, pastor, Deus mandou te dizer, e eu olhei a fonte, eu gosto de sempre olhar a fonte de onde vem a informação, e eu falei para ele, querido, mas se Deus teve que usar você para falar comigo, é porque ele deve estar brigado comigo. E até então não estou sabendo disso. Então, assim, cuidemos com essa questão, porque Tiatira se envolveu com isso, tá? Tiatira se envolveu com o xamanismo. Interpretação profética, ela compreende um período de tempo que vai de 590 a 1517, que é exatamente quando dá-se início à Reforma Protestante, com Lutero dando os finalmente, dando basta em relação à Reforma Protestante, que foi em 1516, com as 95 teses que ele elaborou e pregou na porta do templo de Wittenberg, né? Na Saxônia, na Alemanha. Então, assim, essa Tiatira, ela compreende um período maior. E você vê que esse período de 590 até 1517 foi um período onde as pessoas se envolveram exatamente muito nessas questões de busca por algo subjetivo, algo que lhe falasse, né, que trouxesse alguma informação que lhe satisfizesse assim a alma. Eu acredito que está mais para o egocentrismo, né? Satisfazer mais aquilo. Eu quero um Deus que fale comigo aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que ele precisa falar para mim. Até um tempo atrás, quando eu vim aqui na rádio, no estúdio, na última vez, nós falamos sobre os fabricantes de Jesus, né? E, de fato, no meio evangélico, inclusive brasileiro, nós temos os fabricantes de Jesus. O que a gente tem que tomar cuidado é para que a gente não se torne também um confeccionista de um Jesus que tenha tudo a ver com aquilo que eu quero como padrão de vida. De um Jesus que tenha toda a obrigação de me dar, de fazer, e me manter sempre como um menininho com o ego lá em cima, afagado, não preparado para a vida, inclusive para a perca, né? Mas sim propagando o evangelho triunfalista que diz, você só tem que vencer. E a gente sabe que a gente não vence sempre,
e quando vem o antagônico, quando vem a derrota e a gente não está preparado para perder, a gente entra em depressão. E quando entra em depressão, a gente, geralmente, o cidadão tende a tomar uma decisão sobre a sua vida, né? Sufoca, para, deixa Deus de lado, e aí eu vou dizer, passar uma informação que eu passo sempre para quem me procura com esse estado de pensamento. Ah, eu estou frustrado com Jesus, estou frustrado com Deus. Mas espera aí, com que Deus você está frustrado? Com o Deus da Bíblia? Com Jesus, o Cristo de Deus, o Eterno de Deus? Ou você está frustrado com Jesus que foi fabricado no seio evangélico, que é um Jesus que promete benesses na sua vida e que o antagônico não te toca, que o mal não te alcança, afinal você é filho do rei, você tem que viver uma vida. Você já, acredito que quem está me ouvindo já ouviu aquele chavão, um chavão bem conhecido, que dizia assim, e diz assim ainda, né? Pare de sofrer. Espera aí, isso vai contra o princípio. Jesus diz, no mundo teríamos aflições, né? Aí você tem que escolher com quem que você vai ficar. Com Jesus que diz, no mundo tereis aflições, ou com o evangelicalismo, fabricantes de Jesuses, né? E por conta de não termos uma relação estreita com ele, muitas vezes a gente não consegue discernir esse Jesus do outro Jesus e acaba se frustrando, porque se eu estou crendo, confiando num Jesus fabricado no meio evangélico, no seio da igreja evangélica, que na verdade precisa de uma reforma de novo, ah, saiba que em algum momento alguém vai deixar alguém. Ou esse Jesus falsificado deixa você, ou você deixa ele. Alguém vai se frustrar com alguém. Então, a igreja de Tiatira, ela compreende esse período, que tem esse vulto, né? E Tiatira significa sacrifício que continua. Tem tudo a ver com a liturgia da Igreja Católica e de outros ritos, inclusive nós também aderimos aí a alguns ritos que domingo a domingo parece a mesma coisa. Parece que Deus faz daquela forma, então tem tudo a ver com o sacrifício continuado, com o ritualístico, o culto ritualístico continuado. E o Senhor Deus é bem dinâmico, ele diz, olha, eu faço nova todas as coisas. E todo dia ele renova, né, as suas promessas, suas benevolências, né? Eu tenho dificuldade com a palavra misericórdia, porque misericórdia ela vem de duas palavras latinas, né? Uma é miseri, que é miséria, e córdia vem de cardia, do coração. Portanto, quando você fala misericórdia, você está clamando miséria do coração sobre você. Okay? Então, eu acredito mais na benevolência do Eterno. A Tiatira, ela teve algumas oportunidades, que foi no período que houve alguns reformadores, pensadores, que se levantaram contra o sistema até então, naquele período, que culmina em 1516 com Martim Lutero. A gente pensa, poxa, Martim Lutero é o cara da reforma. Não, ele foi o cara que finalizou a reforma, mas isso começou muito antes. Um deles foi um sujeito chamado Albígenes, em 1170 depois de Cristo, na França. O outro, que também foi uma voz de Deus para a igreja de Tiatira, compreendendo esse período histórico de 590 a 1517, foi uma voz de Deus no meio das nações em 1170 na França. Esse pessoal, eles distribuíam Bíblias em meio de mercadorias para que as pessoas pudessem ter acesso. A palavra de Deus, daí surge um sujeito chamado Pedro Valdo, que, como ele era mascateiro, fazia isso, e criou-se o movimento dos valdenses, né? Então foi uma chance, uma oportunidade que o Deus vem dando ao longo da história para que essa igreja de Tiatira, que compreende não só a igreja da Ásia, mas sim aquele período histórico de 590 a 1517, tivesse oportunidade de ouvir o Evangelho. A outra oportunidade para essa igreja se deu em 1380, com John Wycliffe, na Inglaterra. Esse lançou campanhas para espalhar Bíblias por todo o mundo. E ele, segundo a história, ele foi queimado vivo numa fogueira, considerado como herege, e isso era colocado na praça, amarrado e queimado vivo para que todos vissem que isso servisse de exemplo, né? A quarta oportunidade que essa igreja de Tiatira, que compreende esse período, né,
de 590 a 1517, foi com John Hus, que foi sucessor de Wycliffe naquele período, que vai até 1369, que também continua a mesma caminhada de anúncio do Evangelho, não da forma como estava, e sim da forma já reformada, né, da forma que Lutero vai e finaliza lá em 1516. E o quinto e último desse período foi um grande líder da reforma, veio como oportunidade para o arrependimento, foi Jerônimo Savonarola, da Itália. Esse também pregava o retorno à fé pura, sem rituais, mas com seus antecessores, como seus antecessores, ele foi preso, excomungado e morto em praça pública. Porque a igreja recusava-se ou recusou-se a arrepender-se, tinha que ser prostrada numa cama, versículo 22 do texto do Apocalipse referido a essa igreja aqui. A cama era a reforma concluída por Lutero em 1516, quando ele prega as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. A outra igreja é a igreja de Sardes, né? Sardes, ela tem um período de compreensão que se estende de 1517 a 1750. Sardes significa aqueles que escapam, as pessoas que deixaram o que a igreja católica naquele período os tornou, ok? O nome de Sardes significa aqueles que escapam, os que escaparam desse período, beleza? Promessa, exortação, ele exorta a acordar do estado de morte para a vida e se lembrar das graças recebidas e firmar-se na fé. Essa é a exortação para Sardes. Vem aí Filadélfia, que é uma igreja que, a meu ver, também não teve exortação da parte do Senhor, porque ela tinha um comprometimento com a missão, com a pregação do Evangelho e com o alcance de vidas para o Senhor. E ela tem como interpretação profética de período que se estende de 1750 até 1905, especificamente, da nossa história. Laodiceia significa amor fraterno, o amor entre irmãos. Eles viviam um evangelho com esse amor, onde se tinha preocupação com o próximo, se tinha preocupação com as necessidades do próximo. Ela está mais alinhada com o texto de Atos 2, quando havia a preocupação com a vida do próximo, não no sentido de cuidar da vida do próximo, mas no sentido de vê-lo evoluindo como pessoa, ver crescendo como pessoa, porque o Evangelho, o reino é uma corrida de todos, e todos vão ganhar. E a ideia é que todos ganhem. Não é que fiquem uns acima e outros abaixo, e eu vou fazer de tudo para passar por cima de A, de B, de C para conquistar. Não, isso não é Evangelho. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos Evangelho. Tá? Nós não estamos aí numa disputa de cargo de poder, política, não estamos numa disputa de quem sabe mais, quem sabe menos. A disputa que de fato nós deveríamos ter é quem vai pregar mais, quem vai alcançar mais almas, não para ser somado e aplaudido lá no final como o cara que mais fez, mas sim para ser recebido pelo Senhor como aquele o que vai ouvir aquela voz dele, vendo, entre bendito do meu Pai, para o gozo eterno, né? Não pelo que o quanto você conquistou, mas pelo culto que você prestou e o comprometimento com o Evangelho. Então, Filadélfia, ela significa amor fraterno, compreende de 1750 a 1905, né? E teve alguns expoentes nesse período da história. Por um século e meio, a igreja experimentou um grande avivamento, né? A Sociedade para o Interior da China foi um movimento desse, criado na Grã-Bretanha, o movimento voluntário de estudantes também na Grã-Bretanha, o movimento metodista com John Wesley, o Exército da Salvação, a Igreja Hollins, Whitefield, sacudiram a Inglaterra e a América e a Europa naquele período. Jonathan Edwards também, Charles Finney, Charles Spurgeon, Moody, colocaram fogo na América e na Europa, anunciando esse evangelho onde o amor entre irmãos era de fato o que marcava eles, né? E tivemos também o William Carey na Índia, Robert Moffat na África, David Hill, que foi para a China também. Enfim, o mundo foi abalado nesse período com esses homens. E Deus usou para que exatamente isso ocorresse, né? Para que a igreja anunciasse de fato o evangelho pautado no amor do Cristo, no amor onde existe a preocupação
em relação a como está o outro, em relação a como está a evolução do outro, ok? E por último, a igreja de Laodiceia, que eu pretendo me ater a ela aqui, não só hoje, mas talvez em outros encontros, que está lá em Apocalipse 3, 14 a 22. Laodiceia, é interessante estudar ela, pois ela tem algumas características muito importantes e que faz a gente abrir muitos olhos, né? Laodiceia, ela profeticamente compreende o período de 1905 até o entardecer da grande tribulação, ok? Então, Laodiceia, na verdade, é a última igreja, a última semana profética de Daniel. Ela exatamente é o nosso tempo. Laodiceia não quer dizer... Foi uma cidade, sim, existiu essa cidade na Ásia Menor. Foi uma cidade que foi reconstruída pelo imperador e colocou o nome da esposa dele na época por conta de uma homenagem que ele fez à esposa. Laodiceia foi uma cidade muito pujante, uma cidade que tinha um poder econômico muito grande, né? Inclusive, em Laodiceia foi desenvolvido uma escola de medicina que desenvolveu o colírio. Para você ter uma ideia, naquele período, uma escola de medicina que descobriu o colírio, pelo amor de Deus, era a bola da vez a nível de mundo. Então, Laodiceia foi um centro comercial muito forte, uma cidade que enriqueceu muito. E quando o texto direciona para a igreja de Laodiceia, ele não está falando para a cidade de Laodiceia ao todo, mas sim para a igreja que se reunia em algum lugar, em algum templo ali naquela cidade. Só que, quando ele direciona o texto para Laodiceia, a gente precisa entender que ele está falando de um tempo profético também, que compreende 1905 até o final da nossa história, o declinar da nossa história. Ok? Então, Laodiceia, na verdade, é o perfil, o Senhor Jesus está mostrando o perfil de uma geração, que é exatamente essa geração que nós estamos vivendo. Se você percebe, Laodiceia chegou ao ponto que se soberbecer tanto, que bateu no peito e disse: sou rico e nada me falta. Tenho tudo, não preciso de mais nada. E aí o Senhor Deus vai e lhe fala: você não sabes que é pobre, miserável e nu, né? Esse é o diagnóstico de Laodiceia dado pelo Senhor. Mas o diagnóstico de Laodiceia, partindo da sua perspectiva, é outro. Eu sou o cara. Eu sou a bola da vez. Laodiceia significa exatamente o nível de pessoa que tem um perfil psicológico arrogante, prepotente, ignorante, desrespeitoso, que tem apego no imediatismo, que confia não no Senhor, pasme, não no Senhor, mas sim no seu próprio braço, no seu próprio punho. Por exemplo, pessoas que acreditam no dia 5 e no dia 20, quem trabalha assalariado sabe disso. Não acredita na possibilidade de ele, por exemplo, montar um negócio e crescer e criar suas expectativas e batalhar em cima disso. Mas sim confia naquilo, e aquilo para essa pessoa é o máximo, né? É tudo que ela precisa ter, é uma estabilidade X, é um valor X mensal, e isso acaba sendo um tipo de arrogo, e não só um tipo de arrogância pessoal, mas a confiança na coisa errada. A confiança na coisa errada, porque independe de quem somos, do canudo que temos e aonde estamos. Como diz o Salmo 126, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não for vigia, poxa, em vão trabalha o sentinela. Porque é em vão também acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem, né? Está falando de uma relação de confiança no Senhor e não nas coisas. A igreja de Laodiceia tem como característica confiar nas coisas, confiar no poder vindo do braço do homem. E por isso, muitas vezes, quando a gente olha para o contexto igreja evangélica brasileira, igreja evangélica Campo Grande, nossa realidade, a gente percebe que as pessoas estão confiando em métodos. É campanha para isso, campanha para aquilo, porque a ideia é trazer pessoas. Mas a pergunta que tem que ser feita é: essas campanhas, esses movimentos,
vão trazer pessoas para permanecer no Evangelho, crescer no Evangelho, ou eu só quero pessoas para fazer número, para mostrar para os meus superiores, para as minhas lideranças, para os demais, que eu consegui um número X. E semana que vem essas pessoas não estão mais lá. Eu vou citar aqui um caso, que tem um pastor que certamente está ouvindo, e ele vai lembrar desse caso, pois ele viveu nesse ambiente também um período. Um dado segmento aí fez movimentos, e fazia movimentos de sexta, sábado, domingo, e esses movimentos giravam em torno de uma campanha específica que o cidadão vinha lá de fora, que não se sabia, inclusive, o testemunho da pessoa. Não tem nada contra, mas também não tem a favor nesse tipo de itinerância, né? E essa pessoa, em 3 dias, isso é um caso específico que eu acompanhei, ok? Em 3 dias, essa pessoa movimentou um número de mais ou menos 5.000 pessoas numa igreja de bairro. E levou a nível de oferta, eu vi um apelo muito forte da pessoa dele, foi liberado para isso. Ele levou a nível de oferta R$5.000, 5, 6 mil reais. E na segunda-feira, conversando com o pastor da igreja, ele me falou, olha, os ar-condicionado vai ter que ser retirados, porque nós não podemos pagar, e a empresa então vai vir retirar, a gente vai devolver. E aí eu fiz um questionamento, irmão, e esse número de pessoas que passaram aqui, são daqui ou são flutuantes? São de outro ministério que passaram aqui só porque tinha uma campanha X. E se renderam aos encantos de um ministrante que levou 5 mil reais. E a igreja hoje está devolvendo os ares porque não consegue pagar algo para ter um conforto pessoal para a igreja local. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós estamos crescendo ou nós estamos inchando? Porque se estiver inchando, e ao meu ver, na maioria das vezes, inchaço é sintoma de inflamação. Então tem algum problema de saúde na igreja, enquanto corpo do Cristo aqui, em algum lugar. E esse problema tem que ser sanado. Esse problema está sendo constatado exatamente na forma de pensar, na forma de mentalidade da própria igreja do Cristo, que vive hoje aqui, é militante, está desenvolvendo o seu trabalho, a sua vivência no dia a dia. Então, Laodiceia, queridos, aponta exatamente para os nossos dias, para a igreja de hoje. Laodiceia não é um texto que está aquém da história, está lá há 2.000 e poucos anos atrás. Não, Laodiceia é hoje. Laodiceia é a característica, é o traço psicológico, é o traço moral, o traço ético de uma igreja contemporânea. Hoje, está acontecendo agora. Então, tomemos cuidado. Olha só, existe algumas exortações a Laodiceia. A exortação mais forte é essa: ele os estimula a acordar, ou seja, está dormindo. Efésios, Paulo fala, acorda tu que dormes. Ele não está falando para os de fora, está falando para os de dentro. Aonde? Os caras que estão ali, mas estão dormindo no sistema religioso. É um religioso e não alguém que desenvolveu a espiritualidade, a relação estreita com o Cristo da cruz, ok? E o Senhor estimula a acordarem. Quem? Laodiceia. Acorda, Laodiceia. Compra colírio e abre os seus olhos espirituais. E compra roupas brancas. Está lá no versículo 18. Que aponta exatamente para uma transformação de vida. Para uma mudança de vida. Não pautada no que tem. Pautada no que acha que tem, né? Hoje eu vejo uma preocupação muito estreita com essa questão de templo, né? Templo, quanto mais suntuoso, melhor. Você muitas vezes é medido pela roupa que tem, pelo terno que usa, pelo carro que tem. E a minha pergunta que eu te faço é: Jesus faria isso hoje? Mediria você? Até para te dar um cargo, mediria você pelo que você tem, pelo terno que usa, que na verdade acaba se tornando um desfile de moda? É uma pergunta a se fazer, né? Aí a outra pergunta é: isso é evangelho? Paulo nos exorta lá em 2 Coríntios, ele fala, olha, não é bem essas palavras, mas eu vou fazer uma paráfrase aqui. Ele diz, olha, eu temo que vocês de fato estejam fazendo esse tipo de coisa, sendo condescendentes, complacentes com esse tipo de evangelho e fugindo da pureza, da
da simplicidade do Evangelho de Jesus, o qual foi lhes ensinado. Ou seja, o Evangelho de Cristo ele é simples, ele é puro, ele é pé no chão, ele é tão simples que a igreja de Laodiceia, hoje, nossos dias, contemporaneamente falando, tem a necessidade de criar algumas coisas, alguns subterfúgios para poder enfeitar, eu diria enfeitar mais o bolo, e não precisa de enfeitar o bolo, ok? A descrição de Laodiceia, Jesus se apresenta como aquele que era o Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, versículo 14. Fomos criados para adorá-lo e dar-lhe glória. E quando assim fizermos, o propósito original é alcançado. Os laodicenses haviam perdido a lealdade a Cristo e o propósito original. Eu chamo de, em resumo, eu chamo de a igreja que perdeu o rumo da sua própria história. Isso é Laodiceia. Isso é um traço característico também da igreja de Corinto, mas é especificamente a igreja de Laodiceia, contemporaneamente falando, ok? Perdeu os trilhos da sua própria história. E a conclamação do Eterno é que a gente volte para os trilhos o quanto antes, ok? Laodiceia é uma igreja que também tem, nesse período histórico aí que compreende 1905 até o declinar da história, nós vemos algumas aberrações aí até a nível de teologia. É um período, foi desenvolvido aí um criticismo, ou uma crítica à palavra de Deus, uma crítica aos livros da Bíblia. E esses camaradas desenvolveram uma teologia que começou a criticar as escrituras historicamente, cientificamente e filosoficamente, e traduzindo o racionalismo e introduzindo o racionalismo e o criticismo dentro da palavra de Deus, ou seja, colocando Deus, questionando Deus. Laodiceia significa exatamente o quê? Significa os direitos dos leigos. A palavra Laodiceia. Perceba que tem tudo a ver com o nosso tempo. Nunca se viu uma geração com tantos direitos, né? Nunca se viu uma geração tão fraca espiritualmente a ponto de não aguentar ouvir, por exemplo, se um líder chegar para alguém e falar, irmão, irmã, mude de conduta, pelo amor de Deus, a pessoa sai da igreja, a pessoa desvia, sem contar que pode meter um processo. Por isso, direito dos leigos, né? Pode meter um processo, eu me senti chateado, ofendido, porque o líder me falou que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar de conduta. Eu não quero mudar, eu quero ficar assim, né? É o período em que vivemos o sacro secular, né? No sacro, poxa, nós adoramos, batemos aquela foto maravilhosa, mas no particular ou no secular, quando eu saio do ambiente sacro, eu sou secular, eu estou na rua, eu estou no trabalho, eu sou secular. Lá a minha boca é outra coisa, a minha mente é outra coisa, a minha forma de pensar é outra coisa. E isso é preocupante, porque é um traço característico de Laodiceia, né? E criticar a palavra de Deus, o Evangelho, foi um dos ramos de alguns loucos aí que se criou a nível de história, não muito longe de nós, que questionava a Bíblia. A teologia neoliberal afirma que as escrituras não está correta, nem científica e nem historicamente. Esse pensamento começa a ganhar corpo na América em 1920 e contaminou púlpitos e pessoas do mundo inteiro. Assim como sempre, tudo começa por ali e acaba chegando aqui de alguma forma. A princípio, a respeito de Laodiceia, esses aspectos que eu queria pontuar. E, se possível, se alguém tiver algum questionamento, pode colocar a respeito de Laodiceia, mas a igreja hoje, eu tenho percebido algumas coisas, algumas características em relação a culto. As pessoas estão confundindo, primeiro, religião com espiritualidade. Ritualismo com espiritualidade. E essas duas coisas não coadunam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, as pessoas perderam aquela perspectiva de um culto racional e um culto real diante do Senhor. O que é isso? Paulo fala lá em Romanos 12 sobre o culto racional, né? Eu sei o que estou fazendo e para quem estou fazendo e por que estou fazendo.
As pessoas estão indo e não estão se perguntando ou ouvindo uma pergunta implícita que o Senhor Deus está fazendo no nosso coração. Por exemplo, tô indo cultuar hoje, nós estamos indo cultuar hoje juntos, na solenidade. E a gente não escuta uma pergunta que está sendo feita no âmago do nosso ser. O Senhor Deus está perguntando a seguinte coisa: Antônio, você está indo para o culto hoje por quê? O que te leva lá? Qual é a motivação que te leva a ir para o culto hoje? Aí eu religiosamente falo: olha, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço e penso. E, Senhor, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ganhar mais dinheiro. E a gente não escuta que ele faz outro questionamento. E diz: então você só vai para a minha presença não pela alegria de estar na minha presença, como filho na presença do Pai, mas sim pelo que eu posso dar. Sim, Senhor, é exatamente por isso. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero isso, eu quero uma coisa muito narcisista, muito possessivo, é meu, minha, e é para mim, e a bênção de Deus não para em mim, nunca parou em mim. E aí a gente não escuta que o Senhor Deus tem uma tréplica. E nessa tréplica ele diz: olha, Antônio, se a tua presença na minha presença não for pelo simples prazer e alegria de estar na minha presença, a sua presença na minha não vale de nada. E aí a gente entende porque que alguns cultos, quando eu falo cultos, não falo na solenidade, mas pessoais, a nível de pessoa, porque eu estou me dirigindo para um ser que habita num corpo, e esse corpo é o templo onde se celebra um culto, que começa quando você inicia o dia e termina quando você fecha os seus olhos para descansar. Todas as atitudes que você tomar nesse dia, seja a nível de pensamento, de atitudes, de feitos, de decisões, podem ser oferendas que serão recebidas como um cheiro suave ao Senhor ou não. O bom perfume de Cristo está exatamente nisso, nesse nível de atitude relacional com Ele, não no culto solene, coletivo, aquilo é maravilhoso, mas no culto particular. Naquele eu posso maquiar, bater uma foto e não ser nada daquilo que de fato eu sou. Mas se nós tivermos dois neurônios e um não tiver brigado com o outro, nós vamos perceber que o culto que o Senhor está de olho é exatamente esse, onde nenhum olho pode me ver. A pergunta é: quem sou eu quando nenhum olho me vê? Quando não há testemunhas? Quando o que eu penso? O que eu faço? Né? Então, a igreja contemporânea, a igreja que é profeticamente compreendida como a Laodiceia, né? Tomemos cuidado com isso, tomemos cuidado com o nosso culto pessoal, para que naquele grande dia a gente não tenha a grande surpresa de ouvir dele: apartai-vos de mim que eu não vos conheci. A palavra para aquele texto é: apartai-vos que eu não conheci o teu culto pessoal. O teu culto pessoal está relacionado com aquilo que eu sou, desde que eu acordo até quando eu durmo. As minhas atitudes, meus pensamentos estão de fato coadunando, tendo correspondência efetivamente com aquilo que o Cristo é, com aquilo que o Evangelho propõe ou não. Então é uma questão de se pensar e analisar. Olha, eu estou aqui com o pastor já falou aqui a respeito desse livro aqui, ó, livro abençoado aqui, o estudo das igrejas do Apocalipse, deu uma resumida rápida aqui a respeito dos tópicos aqui, os principais tópicos, né, pastor? Isso. Os principais tópicos a respeito das igrejas aqui, e ele vai estar vindo em outros dias também. Eu creio que semana que vem a gente vai estar trazendo o pastor novamente aqui, talvez num ambiente já com o computador arrumado aqui. Eu falo talvez porque nós que trabalhamos com o sistema ele nos prega algumas peças, né? Infelizmente isso acontece, mas eu creio que semana que vem já o computador já vai estar ok, já vai estar um pouco melhor para a gente estar conversando com o pastor, abordando outros temas também. Eu quero, só para finalizar essa conversa aqui com o pastor, antes dele estar orando também,
para todos aí que está nos ouvindo também, você que está vendo aí pelo canal do YouTube. O que o senhor fala sobre esses acontecimentos aí? O senhor tem alguma visão teológica sobre esses acontecimentos que está acontecendo aí? Nós tivemos aí há 3 anos atrás, 5 anos, o Covid, né? E agora, por último, um pouco por último, a guerra lá da Ucrânia com a... Esqueci. Com a Rússia. A guerra da Rússia com Ucrânia. com a Ucrânia. E agora, por último, Israel, né? E tudo isso que está acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil, no mundo, o que o senhor tem, biblicamente falando, o senhor tem, qual que é a visão que o senhor tem? Jesus, já, com certeza nós temos essa visão bíblica que Jesus já está às portas, né? Mas o que o senhor tem aí para passar para o nosso ouvinte? Então, querido, nós não podemos ignorar esses pontos, eles são muito gritantes e apontam para alguma realidade. A gente tem que partir do pressuposto do que o texto bíblico fala a respeito do 2 Pedro 3, de 2 a seguir. Ele fala, olha, o Senhor não é tardio, Ele quer que muitos sejam alcançados pela graça, entendendo que 1000 anos é como um dia como 1000 anos para o Senhor, ok? Em Mateus 24, existe um questionamento dos discípulos a Jesus a respeito dos fins. Eles perguntam, Senhor, como que serão os fins, os finais dos tempos? Porque na mentalidade deles parece que ia acontecer naquele período. E era um troço meio que, na ideia deles, era iminente. A ideia é que aquele negócio podia acontecer a qualquer momento. E o Senhor Jesus, para consolá-los, diz, olha, traz a informação. Qual é a informação? Qual o contexto? Guerras e rumores de guerras em vários cantos do mundo, terremotos em vários cantos do mundo, inclusive América do Sul, Brasil. Nós temos aí histórico de sismologia em alguns pontos, furacões já no Brasil, coisa que não acontecia, já tem acontecido no sul do país e não estamos imunes disso. E o Senhor Jesus diz, olha, vocês serão mortos, presos, torturados e odiados por amor do meu nome. E ele diz, mas não se preocupe que isso não é o fim, é o princípio do fim. Então, até culminar no que eu chamo de descambada, né, da ladeira, muita coisa vai acontecer. Isso é só o preparativo. O problema é que a gente tem uma ideia de que vai se fechar uma cortina e abrir outra cortina e vai se iniciar uma outra cena. E não é assim, isso vem acontecendo gradativamente. A humanidade vem piorando gradativamente a nível de amor ao próximo, a nível de caráter, a nível de uma série de coisas. Tanto é que, só para não fugir esse raciocínio, tanto é que quando Jesus nos evangelhos, estava dizendo isso, lá naquela época, talvez o pessoal nem entendeu o que Jesus estava dizendo, né? Porque exatamente. como guerra naquela época, o que era a visão de guerra deles naquela época e de comparado com o que nós grandeza vivemos. para mundo, né? Exatamente. Comparado ao que Pestes, vivemos doenças, hoje. tudo, aquela visão para aquela época, talvez ele não, o povo daquela época, aquela época, talvez ele não tinha essa visão, esse entendimento. Hoje nós temos tudo esse entendimento, o mundo como que está, a evolução da medicina, a evolução da ciência, toda essa evolução, infelizmente, traz algo ruim por trás de toda a evolução, né? Todo o crescimento, infelizmente, traz... Isso. Inclusive, um texto apocalíptico lá de Daniel fala sobre isso. Ele diz que uma das características dos fins é exatamente o avanço da ciência. Nunca se viu o avanço da ciência em todas as áreas da vida, do ser, mas também nunca se viu um período em que surgiu tanta doença, por exemplo, uma das coisas que não tem cura, né? Percebes que o avanço de uma coisa traz consigo uma série de confusões, de encrencas. Só que isso, como diz o texto, não é o fim ainda. É o princípio do fim. Por quê? Se você vai olhar o Apocalipse com bastante carinho, você vai perceber que a partir daí das igrejas do Apocalipse vai surgir um outro evento. Qual é o evento? A abertura dos selos, né? E na abertura dos selos existe um clamor, o texto aponta que João chora, inclusive, porque não se achou em lugar nenhum
alguém digno de abrir o selo. Porque Apocalipse, na verdade, para entender o Apocalipse, você precisa entender a lei do resgate, aquela lei do resgate lá do Velho Testamento. Apocalipse está falando de resgate. De resgate. E existe um choro por parte de João em relação ao que ele estava vendo. Não tinha ninguém digno de abrir os selos, os rolos, né? Os selos dos rolos, onde iria se desenrolar, então, aí o início do período da grande tribulação. Ou seja, nós não estamos nem perto ainda dos acontecimentos mais cruciais, mais cruéis. E quando ele abre o primeiro selo, surge aí, então, o primeiro cavaleiro, que é um cavaleiro, um cavalo branco, com arco e flecha, sem flecha, o texto está dizendo que ele está sem flecha, com uma coroa, e diz o texto, ele sai para conquistar. E alguns dizem, é o Messias, mas não é o nosso Messias, porque o nosso Messias é aquele que abriu o selo. Está falando de um cidadão que vai agir politicamente de uma forma tão convincente, mas tão convincente, com poder de convencimento tão violento que, diz o apóstolo Paulo, que ele vai convencer até aqueles que são. Tanto é que o texto está dizendo que ele está com arco e flecha, mas sem flecha, porque ele vai usar o poder da palavra, da oratória, da retórica, da proposta boa. Por isso ele sai para conquistar. O nosso Cristo já conquistou. E aí, nós vemos que se desencadeia. Cada selo que ele vai abrindo, vai surgindo um cavaleiro diferente. Papá. Beleza. Esses acontecimentos que estão acontecendo agora, de guerras aí, Rússia, Ucrânia, e principalmente agora Israel versus o Hamas. Quem é o Hamas? Quem é o Hezbollah? Quem é a Al-Qaeda? São grupos terroristas que surgem do mundo árabe, que surgem do meio dos islâmicos. Ah, todo islâmico é terrorista? Não. Não todo islâmico é terrorista. Assim como nem todo evangélico é mau caráter. Mas existem os grupos jihadistas, existem os grupos intolerantes naquele meio. Só que lá eles são intolerantes e eles já partem para finalização. Aqui muitas vezes nós somos religiosos intolerantes, mas matamos a pessoa só por pensamento. Lá ele já parte, já mata de uma vez, né? Então eles são intolerantes, mas quem são eles? Por que essa confusão toda vem acontecendo ao longo dos anos? Se você for olhar, a gente vai perceber que ao longo dos anos da história, essa briga entre eles vem acontecendo. Quem são os islâmicos? Quem são os árabes? Os árabes são descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão. Lembram disso? Portanto, hoje Israel está colhendo as más escolhas que foram feitas lá atrás. A má escolha foi feita por Abraão, mas Abraão deixou de ser homem de Deus? Não. Como ele tinha uma promessa sobre ele, o Senhor Deus, quem olhar no texto vai ver, o Senhor Deus chega para o menino e fala, ó, manda a mãe dele e ele descer para o Egito e diz, eu vou abençoar ele porque ele é filho de Abraão, com quem eu tenho uma promessa. Dele sairá 12 príncipes e eles herdarão a gordura da terra. A gordura da terra, todos nós sabemos que é o petróleo. Quem são donos do petróleo no mundo? Os árabes, certo? Agora, nós temos que ver o desenrolar dessa história. Em 722 a.C., o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, que se rebelaram no início com Jeroboão, ela cai para a Assíria, em 722 a.C. Deixa de ser nação, se esparrama no meio dos povos, por conta do tipo de conduta que vivia, certo? A nível espiritual. Muita gente confunde, por exemplo, adultério. Adultério tem a ver exatamente com eu adorar no local que eu o meu altar de sacrifício ao Senhor, eu adoro também outros tipos de energias, né, naquele ambiente. Isso é adultério. Israel, o reino do norte, fez isso com muita veemência por muito tempo, até por influência da Jezabel e etc. e tal. O reino do sul, ele cai, Judá e Manassés cai para Nabucodonosor em 586 a.C. Portanto, você vê uma lacuna de quase 215 anos, se eu não me engano, de diferença da queda de um reino para outra. E cai para Nabucodonosor. Jeremias é o cara desse contexto que acontece. Quem quer entender esse período, lê Jeremias, vai entender o contexto desse período que Israel, o reino do sul, cai, mas não cai para a Babilônia, até que chega um ponto que ele de fato se rende. Beleza, nós temos que entender que de 586 a.C. até 1948 da nossa história agora, Israel não era nação. Israel era o povo perdido no meio das nações.
E qual é o primeiro sinal da vinda, da volta do retorno do Cristo para buscar uma igreja remida, lavada no sangue dele? Foi exatamente a videira sendo brotando de novo, ou seja, Israel sendo reestruturado como nação em 1948, por um voto da ONU, que decidiu isso, e o voto de Minerva, que decidiu isso, foi o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, brasileiro judeu, chamado Oswaldo Aranha, que votou a favor para que Israel voltasse a ser nação, o Estado de Israel. E a partir daí desenrolou-se um outro nicho de confusão, porque o mundo árabe não concorda. O mundo árabe ele tem um problema com o judeu, com os descendentes de Isaac e com os cristãos. E como não concordaram, por exemplo, naquele período você vai ver, na história está aí, o Egito e alguns países, mas principalmente o Egito, se levantou contra Israel. Israel é um bebezinho recém-nascido como nação, e se estendeu-se esses conflitos, esse jogo de eu vou te pegar, eu vou te destruir, até 1967. Em 67, da nossa era, muitos de nós já tinham nascido, já existia. Em 67 houve a Guerra de 6 Dias. A Guerra de 6 Dias foi exatamente o mundo árabe que se levantou contra Israel, porque não concordava com Israel sendo reestruturado como nação. Agora a gente tem que entender que em 1100, mais ou menos, de 500 até 1100, depois do Cristo, voltando um pouco atrás, um cidadão, um califa árabe, sobe conquistando toda aquela região e ele domina todo aquele território que compreende Israel, que era Canaã, que foi dada para o povo judeu, e ele dá o nome daquilo de Palestina. Portanto, Palestina não existe, é um estado criado. É como se você deixar a sua casa, passar 10 anos fora, eu vou lá, pago o IPTU e digo, não, isso aqui é meu, dou um nome diferente, e quando você volta, nós temos uma confusão jurídica, né? Lá a confusão não é só jurídica, a confusão é na base da espoleta mesmo, né? Então, assim, essa confusão está se dando mais por conta disso. São parentes brigando por ponto de vista religioso, por isso que eu falo para você, a religião, ela não te traz grandes coisas se você se apegar a ela. Ela pode, inclusive, matar, né? A religião ela tem esse fundo muito perigoso, enquanto que a espiritualidade não faz isso. Portanto, nós estamos confundindo, e eu repito, abro aspas e repito, nós estamos confundindo espiritualidade com religiosidade. E as duas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, fecha aspas. O fato é que aquilo lá que está acontecendo agora, o Hamas e outros grupos aí, com intenção clara, objetiva, de destruir os israelitas, destruir o povo judeu e depois o povo cristão, é uma proposta de aniquilação religiosa e intolerante, com o intuito tão somente de dizer, nós somos os dominantes. Nós não aceitamos nenhum outro tipo de posicionamento, de filosofia, de qualquer coisa. Esse é o tipo de pensamento que me preocupa, mas ainda não a meu ver, não que está acontecendo já início da grande tribulação, não estamos nem perto, tá? Isso aí, Jesus chega a dizer um texto dos evangelhos, não vou lembrar aqui qual, mas ele chega a dizer para os discípulos, olha, quando vocês ouvirem a paz em Israel, ele diz, não acreditem, pois é mentira. Né? Então, assim, se Jesus disse isso, quem sou eu para duvidar dele, né? Não dá para duvidar dele. E esses conflitos vão sempre existir. Agora, quando acontecer, por exemplo, o 1948, a Guerra dos 6 Dias em 67, que num dia só, Israel, recém-nascido como nação, avança contra as bases do Egito e destrói as suas bases antes que eles, inclusive, percebam pelos seus radares que eles estão por ali. Então percebe-se que o Senhor Deus está sempre amparando e protegendo esse povo de alguma forma. Segunda coisa, a gente Mas tem que ficar... só uma pergunta, pastor. Eu não sei se entra nesse. É uma dúvida que eu tenho. Israel é uma nação cristã ou cristã? Não, cristã tá errado a colocação. É uma nação, como que se diz, religiosa, a governança, eu falo o governo em si, ele teme a Deus, é um governo instituído ou é um governo mais político mesmo, mais voltado para a política em si?
Israel, se você olha para a figura do primeiro-ministro lá, o Benjamin Netanyahu, ele é um judeu de fato ortodoxo. O que é o judeu ortodoxo? É aquele que cumpre todos os rituais, inclusive os rituais da Antiga Aliança. Tem muitos núcleos. Nós temos que entender Israel da seguinte forma. O povo judeu é o povo que tem a promessa, sim, é o povo exclusivo? Hoje eu diria não. Israel, como é que é Israel hoje, como nação? É uma nação que, ideologicamente, quando você olha para todo esse contexto, entende, você pensa, poxa, Israel deve ser uma benção, o povo... Não, tem tanta promiscuidade quanto você possa imaginar. Né? Tem tanto declínio moral, espiritual e ético quanto você possa imaginar. Talvez igual ou pior aqui, do que aqui. Pornografia nunca se viu tanto como se vê hoje em Israel, diz a história. Se percebe isso aí. Beleza. Mas tem os remanescentes. Tem aqueles que guardam a Torá, tem aqueles que são judeu messiânico, que creem no Messias, e tem os liberais, mas são judeus, beleza? A respeito desse pessoal, o Paulo diz o seguinte, olha, nós somos ramos enxertados nessa videira. E nós não temos o direito, o dever, nós não temos nenhuma prerrogativa de julgarmos alguma coisa a respeito deles, porque por causa da desobediência deles nós fomos alcançados. Né? Está lá em Romanos, ele fala, finaliza dizendo nesse texto de Romanos, acho que 8, 23, alguma coisa, ele diz, olha, eles são nossos inimigos por causa do Evangelho, vírgula, mas amados pelo Pai por causa das promessas, porque o Pai não pode revogar as suas promessas. Portanto, Deus tem promessa específica para aquele Mas povo. por que eu estou perguntando isso? Porque nós sabemos aí que o Israel é um povo escolhido. Sim. E olhando no contexto, não na geopolítica, olhando no contexto espiritual, se os políticos, se o presidente, se ele olhar para esse contexto espiritual, ele vai ver da escolha, ele vai ver, e ele vai ver que, lógico, que vai passar por dificuldade, essa guerra com certeza vai ser dura, vai ter peleja, mas é, no contexto espiritual, no contexto da Bíblia, Israel ganha, né, pastor? Ah, sim. Tanto Mas é... então, mas olhando, não pela geopolítica, mas olhando pelo contexto Mas aí espiritual. é isso, só que a gente tem que entender uma outra coisa. É Israel na totalidade de população? Não. É um percentual muito pequeno que de fato serve, mesmo como a lei antiga, como o culto antigo pedia. Servem. É um percentual muito pequeno. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma declaração do Benjamin Netanyahu, quando ele diz que nós venceremos porque nós temos Yahweh do nosso lado, nós temos o arcanjo protetor. Todo mundo sabe. Quem não é religioso e não tem medo de estudar os outros conteúdos, consegue perceber que eles têm o arcanjo Miguel como sendo o guardião de Israel. E ele falou isso, então você percebe que ele é um cara que tem esse comprometimento com o Senhor, pautado no culto antigo, sim, mas ele tem. Por isso Paulo diz, eles são amados, nos odeiam por causa do Evangelho, porque a rebeldia deles nos trouxe a graça, mas é amados do Pai por causa da promessa. Então, toda vez que Israel, por menor que seja a quantidade de fiéis, se voltarem para o Senhor, inclusive não é bom nem se meter nessa confusão. Depois criticá-los ou posicionar a respeito de A e B e dizer, não, deixa Deus tratar. Mas que Deus tem algo particular com esse povo, isso tem. Só que essas guerras, elas vêm ao longo do tempo com o intuito de... eu acredito que da mesma forma que acontecia no passado, com os saques, com os exílios da vida, punir de alguma forma toda a totalidade da nação? Não, aqueles que vivem em rebeldia. E que estão em rebeldia. E que hoje, como nós falamos, não são poucos. São muitos. A pergunta que a gente tem que fazer para nós, igreja evangélica, que foi alcançada pela graça, que está lá em João, que deu-nos o poder de nos tornar filho de Deus, nós temos que nos perguntar como nós estamos. Se o nosso nível de compreensão do Evangelho
está no nível de rebeldia, se está no nível de não honestidade com o próprio Evangelho, de não comprometimento de verdade com o próprio Cristo. Porque é isso que vai definir se nós vamos ter, de alguma forma, sermos dizimados ou não. Aí você perguntou sobre a pandemia, por exemplo. Você já parou para pensar se a pandemia não foi um pente fino permitido pela espiritualidade? Então são perguntas que têm que ser feitas. A gente não pode ignorar nenhum tipo dessas perguntas, porque o Senhor Deus sempre usou o próprio homem para cumprir os propósitos dele. Assim como nas guerras anteriores, nos períodos históricos, né, da Antiga Aliança, enfim, ele está usando hoje, vai usar agora, nesse período que descamba aí para o final dos tempos, ele vai usar o próprio homem para culminar, para que a história culmine exatamente naquilo que ele falou que haveria de acontecer. Então, assim, as guerras vão se levantar? Vão. Israel, ele tem um cuidado, assim, todo especial da parte de Deus, sim. Mas como Deus é justo, ele requer um culto. E quando as pessoas, Israel, em todo o período histórico, você vai ver, toda vez que Israel declinava, espiritualmente falando, eles se misturavam com algumas outras coisas, o Senhor Deus permitia alguma situação. A pergunta isso é uma permissão ou é somente uma treta entre Hamas, entre mundo árabe e judeu? E será até que ponto isso tem uma permissão? A questão é, até que ponto esses caras vão tocar esse terror? Porque no momento que o Senhor Deus quiser resolver a parada, ele resolve. Você vê lá, o Senaqueribe ataca o reino de Israel, principalmente o reino do sul, e o reino entra num desespero. E o Senhor Deus, não, mas ele não está contra você, está contra mim. Um anjo só. Mas resolveu o problema. Analisando Israel como nação que tenha o selo de Deus, a gente vê Israel é um país muito pequenininho, geograficamente, e se você olhar o país em si, vamos olhar como lá a gente olha na TV, não é um país muito desenvolvido. Mas daí você olha os melhores, vamos colocar cientistas, as pesquisas, tudo vem da onde? Israel. Toda tecnologia. Tudo de tecnologia do melhor potencial vem da onde? Israel. Então, você percebe que existe algo bem pessoal da espiritualidade do Supremo, do Eterno com esse povo. Isso é um fato. Tá? A gente não pode ignorar isso. De forma nenhuma. Eu não ignoro e olho para isso com muito carinho e fico muito feliz pelo fato de que esse mesmo Deus que tem essa relação com ele pode e tem essa relação comigo e contigo hoje, em nossos dias, se nós de fato prestarmos um culto racional. Como diz Paulo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, prestando o vosso culto racional, não vos conformando com este mundo, mas transformando a partir da maneira de pensar. Não é o mundo que muda, é eu que mudo. Com o quê? Com o meu pensamento. Eu crio, eu plasmo aquilo que eu quero, por meio do meu pensamento. Então, o problema é que nós temos aprendido num contexto religioso, e quando a gente usa esses termos, as pessoas às vezes isso foge. O que o senhor está falando isso para o contexto religioso, mas isso serve para tudo, né? Sim. A atitude muda o sistema. Sim. Você quer muitas das vezes que o sistema muda, mas se você mudar a sua atitude, lá na frente você vai ver o sistema mudando, vai ver talvez, vamos falar, a gente está falando isso no contexto religioso, mas daí vamos colocar no seu trabalho. Sim. Você muda a sua atitude daquilo que você está fazendo, você vai ver a prosperidade, você vai ver o ambiente, até a pessoa não vai entender, vai falar, não, mas eu estou brigando, estou fazendo isso com essa pessoa e eu estou sendo injusto. Se a pessoa for sábia, ela vai... Sim. Talvez não de momento assim, né? Mas talvez demore um pouquinho, mas a pessoa vai entender. Sim, é porque nós estamos falando de espiritualidade, né? A religião, ela tem o poder de confundir. Enquanto a espiritualidade, quando você percebe ela, descobre essa relação estreita com esse ser supremo, você percebe que você é de fato capaz de criar situações e momentos.
Portanto, eu sempre falo, não é as pessoas que mudam, sou eu que mudo. Eu mudo meu comportamento interno. Agora, preste bem atenção. Eu levanto todo dia, é uma hipótese. Faço as mesmas coisas, piso com o mesmo pé direito no chão, vou no banheiro, escovo os dentes, pá, faço um café, tomo, vou trabalhar. Volto para casa, faço a mesma coisa. Me diz uma coisa, o meu cérebro está fazendo algo novo, sendo estimulado a criar novos neurônios, criar novas rotas, ou ele está no automático e eu estou fazendo exatamente o que já está no automático. Portanto, eu não vou ter nada novo nunca, porque eu não estou criando novas rotas, novos padrões de pensamento, alterando padrões de pensamento. É aí que entra a questão de nós não sermos. Eu bato nessa tecla sempre, gente, pessoas vão injuriar, não tem problema com isso, não me preocupo com isso. De não sermos religiosos, sermos seres espirituais, ou viver uma vida espiritual de verdade, com sabedoria, com inteligência, prestando um culto racional, sabendo o que está fazendo, por que eu estou fazendo, eu estou criando a minha história. Portanto, nós somos hoje, a nível de nação, o que nós pensamos no passado, o que nós cantamos no passado. Provérbios 23:7 chega a dizer que o homem é aquilo que ele pensa na sua mente, na sua alma. Então, a forma que nós pensamos define quem nós somos. Então, se isso é uma verdade, e de fato é uma verdade, a física quântica está certa, nós somos criadores, de fato, da nossa história. Nós podemos criar, e o Senhor nos deu esse livre-arbítrio para criar. E não, agora a pergunta é, se nós temos essa capacidade mental de criar a nossa história, criar coisas boas, mudar a nossa rota, mudar a nossa conduta, a fim de atingir objetivos melhores, para ser melhores pessoas, melhores cristãos, por que não fazemos? E por que nos acomodamos com o basicão, que é a murmuração, a reclamação e a mesmice, né? Ao invés de avançar e começar a criar coisas novas. Tem um quadro aqui na rádio, não sei se você já ouviu a rádio, é o Murmurildo. Sim, eu vi o Murmurildo. Um pastor lá do Paraná que criou. Esse quadro tem mais de 10 anos, mais de 10, 15 anos. E ele murmura de tudo. E o pastor vem, não, Murmurildo, você não pode ser assim. Então... E ele é aquela pessoa do nosso contexto, né? Do nosso mundo aí que tá sempre murmurando, até quando tá bem, ele tem uma visão que é para murmurar. Pode piorar. Não, pode piorar. Não, mas você recebeu aumento. Ah, mas por que será que deu aumento? Alguma coisa tem. Será que eu vou conseguir gastar esse aumento? Então, ó, a gente vai estar abordando em outros momentos mais a fundo isso que o pastor falou agora no final, sobre essa visão do ser humano e esse nosso entendimento, e também abordando aí assuntos bíblicos aí sobre o Apocalipse, sobre o livro aqui, o estudo das igrejas do Apocalipse aí em outros, na semana que vem, eu creio que terça-feira talvez, o pastor vai estar retornando aqui. E encerrando essa nossa conversa aqui, pastor, faz uma oração e apresenta aí a rádio, apresenta os ouvintes, apresenta você que está nos ouvindo aí, nos vendo pelo canal do YouTube da rádio, apresenta todos os nossos amigos, você que talvez está aí na sua casa, na sua empresa, talvez está triste, talvez está passando por alguma situação, alguma tribulação, alguma luta, alguma perca. Olha, fique confiante, Deus tem uma palavra para a sua vida neste momento, através da vida do pastor aí que vai estar orando, apresentando a minha vida, apresentando as nossas vidas a Deus em oração. Amém. Oremos então, nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor há de fazer, porque o Senhor é um Pai amoroso, bondoso, piedoso, e cuida de todos aqueles que se achegam até o Senhor. Pedimos que o Senhor nos capacite, ó Deus, a cada dia a nos fortalecer por meio do Teu Espírito, de relação com a Tua Palavra, a nos fortalecer, Senhor, a ter novas perspectivas de vida, não pautado no contexto religioso, não pautado naquilo que nós aprendemos a nível de religião, mas pautado numa relação estreita contigo, uma relação dinâmica com o Senhor, onde venhamos aprender, ó Deus, que nós temos a capacidade sim de mudar nossas rotas, mudar nosso caminho, mudar nossas atitudes, pensar diferente,
Não é porque meu pai pensou assim, minha mãe pensou assim, meus bisavós pensaram assim, que eu tenho que continuar pensando assim. Eu preciso mudar. Então, Deus nos dê essa capacidade. A tua palavra nos diz lá no Salmo que o Senhor prepara nossas mãos para a guerra e adestra nossos dedos para a batalha. E, ó Deus, o Senhor sabe quantas vezes eu questionei isso. Porque se o Senhor é Deus, o meu pensamento era: Senhor, porque o Senhor não nos livra da batalha, porque o Senhor nos prepara para a batalha, mas como nós estamos num corpo, somos um terráqueo, estamos aqui, a batalha é inevitável. E o Senhor então nos dá a capacitação para isso. O Senhor nos deu uma fé robusta, uma fé que nos capacite, sim, para vencer, mas uma fé que nos capacite para quando vencer, não ficar soberbos, mas também uma fé que nos capacite para quando perder, não nos mediocrizar. Deus nos fortaleça com esperança, com perspectiva. Pai, eu sei que tem pessoas, ó Deus, que nos seus lares, no seu trabalho, estão desanimados, de repente estão tristes com alguma decisão, estão tristes com alguma indecisão pessoal. Pessoas que estão vivendo um quadro até inclusive de depressão ou de pré-depressão, por conta das coisas que têm sido implantadas na sua mente, da forma que foi inserida na sua mentalidade, inclusive a nível de religião. Ó Deus, liberta essas pessoas em nome de Jesus. Que o teu poder, que a tua graça, que o teu Espírito tenha pleno acesso à mente dessas pessoas. E que o inimigo, ó Deus, que ele tem ao longo dos séculos implantado e criado fortalezas nas mentes das pessoas. Essas fortalezas venham ser destruídas pelo poder da tua palavra, pelo poder da presença do teu Cristo em nós, mas do Cristo verdadeiro, do Cristo da cruz, do Cristo que me chama a um comprometimento e que me diz: eu não vim te colocar numa rede entre dois coqueiros, a vida não é fácil, mas continue sem desanimar, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas meditando na lei do Senhor dia e noite. Que essa relação com a tua palavra, Senhor, seja exatamente aquilo que está proposto lá em Hebreus, que nos leve a um nível de maturidade tão avançado que possamos ter a capacidade de discernir até pensamentos e intentos do coração das pessoas. Alcança, Senhor, aquele que está desempregado, ó Deus, aquele que está na busca por um trabalho. Alcança, ó Deus, esta rádio, ó Deus, o propósito dessa rádio. Ó Deus, os objetivos do nosso líder aqui, ó Deus, abençoe em nome de Jesus. Que a tua mão provedora, a tua mão cuidadora, o teu amor todo especial, alcance a vida dele, ó Deus, e da sua família, Senhor, e faça com que esse projeto se expanda assim de fato, cresça assim de fato, como é proposto no coração do teu filho. Abençoa as igrejas que nos ouvem, os pastores que nos ouvem. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do pastor Sebastião, a vida do pastor Júnior, a vida da minha esposa que está nos ouvindo agora. Ó Deus, abençoa cada um irmão e irmã que está na escuta agora dessa oração. Aqueles que estão em serviço, mas estão ouvindo. Obrigado, ó Deus, e abençoa eles em nome de Jesus. Alcança-os com a tua graça, que o teu amor e a tua benevolência seja com eles todos os dias. Nós oramos certo da vitória porque oramos em nome de Jesus. Amém. Ó, agradeço aí mais uma vez o pastor Antônio. Pastor, nesse encerramento, só mostra o livro aí mais uma vez aí, aqui na câmera aí. Mostra aí, ó, o estudo das igrejas do Apocalipse aí. Dá uma folhadinha rápida aí pro ouvinte aí, pra pessoa que tá nos vendo aí no YouTube. Ele é um livro não muito denso. Aí, ó, sei que... Quantas páginas que o senhor falou? 160 páginas aproximadamente. 160, não é muito... É bem explica. Não é aquele livro complexo, né, pastor? Não é aquele livro complexo. Eu falo complexo de entendimento, né? Porque muitas das vezes tem um livro que é talvez difícil de entendimento, é mais para teólogo, para entender. É um livro de fácil entendimento aí. Eu agradeço aí a visita do pastor mais uma vez, depois de, eu acho que faz mais de 2 anos, hein, pastor? 2 anos, faz mais, porque acho que foi antes da pandemia que o senhor veio. Foi antes da pandemia. A pandemia já vai para 5 anos. 2021, 2021, 2, 3, 4 anos já. 4? Vai para 5. Vai para 5 anos. Agradeço o pastor aí mais uma vez. E você daqui a pouco já vai estar ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube, essa entrevista. E semana que vem eu creio que o pastor vai estar retornando aqui um pouco melhor
com a nossa aparelhagem aqui de volta aqui na Rádio Voz Amiga.